Tudo bom com vocês, sétimo ano? Vamos, sem muito, sem nenhuma enrolação, né? Professor aqui não gosta de enrolação. A gente vai realmente já iniciar o nosso conteúdo, certo? Lembrando a vocês que o capítulo que estamos estudando é o capítulo que fala sobre renascimento cultural, é o capítulo 4. Tá bom? Na última aula eu informei a vocês que falaríamos sobre o renascimento científico. Estudamos o conceito de renascimento cultural, estudamos toda a estrutura e suas características, estudamos por cima, mas conhecemos um pouco sobre alguns artistas do renascimento cultural italiano, tá? E como eu falei para vocês, com o professor Flávio, em História da Arte, vocês vão ver de forma mais específica. Mas falamos das tartarugas ninjas, né? Lembrando aí as tartarugas ninjas, Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, que foram inspirados em artistas renascentistas. Então são vários, esse Rafael aí, o Rafael Sanzio, o Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, né, como chamam. Falamos também um pouco de Maquiavel, Maquiavel aí, que é um tratado, que ele escreveu um livro chamado Príncipe, Maquiavel, onde ele oferece a Lorenzo de Médici, da família Médici, uma família muito estruturada, e principalmente na parte política. E ele escreve nesse livro O Príncipe, que o original é O Principado. Ele escreve uma teoria, não teoria do Estado, mas uma teoria de manutenção do poder, através da virtude e da fortuna, que ele chama. Isso aí vocês vão ver mais à frente comigo. Okay? Mas Maquiavel, ele só pôde escrever aí sua obra, e também essa obra de Maquiavel só pôde ser divulgada junto com tantas outras obras que começaram a aparecer escritas por causa da invenção da imprensa por Gutenberg. Então vejam aí, já no slide de vocês tem renascimento na escrita. E hoje sempre escrevemos aí no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, Google, enfim, de várias formas, em todo momento, a qualquer hora, nós escrevemos um texto, enviamos, e a pessoa praticamente em tempo real lê esse texto, vê o que você escreveu, responde. Então hoje nós temos essa comunicação inteira, né? Mas houve uma época que não era bem por aí. Desde a antiguidade, quando se escrevia, dando um exemplo aí do Egito, com papiro, se esperava um bom tempo para a produção do papiro, para depois ir para um escriba, onde ele ia escrever tudo que estava lá, para depois deixar secar e entregar ao seu destino. E hoje nós temos aí, então, uma revolução tecnológica que facilitou muito a nossa vida, certo? Mas no Renascimento Cultural não havia toda essa tecnologia e foram desenvolvidos aí, a sua tecnologia na época era a própria invenção da imprensa. Então os livros na Idade Média, por exemplo, eram copiados nos mosteiros à mão. Então imagina, eu escrevo um texto, e ele é o original, e vai haver um copista, uma pessoa que vai estar, um monge, vai estar copiando tudo que eu estou falando, tudo que eu escrevi. Então se eu quero que essa obra seja passada para 30 pessoas, haverão 30 monges escrevendo e um analisando cada letra para ver se está tudo direitinho, para ver se não pularam nada. Então imagina como era naquela época, né? Então, mas no fim da Idade Média, as pessoas ainda não tinham acesso escrito a livros. Cada livro era feito à mão pelos monges nos mosteiros, como acabei de falar. Em 1430, um alemão chamado Gutenberg revolucionou o modo de se produzir livros e ele criou aí a chamada máquina de impressão de livros. Então, não que não houvesse um tipo de maquinário, mas era letra por letra. Então era como se fosse um carimbo, algo realmente extremamente trabalhoso, e era bem melhor escrever à mão.
mas ele inventa a imprensa já com a organização aí das letras, que ele já organizava tudo direitinho, como se fosse aí um carimbo gigante de uma página. E ele poderia fazer vários carimbos de uma página só, e aí montando o livro. Então, a partir de então, no Renascimento Cultural, qualquer um podia ter acesso a um livro, graças à invenção aí dessa imprensa, certo? Por Gutenberg. Aqui tem uma frase do Gutenberg, diz: a imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com a qual se pode conquistar o mundo. Ou seja, eram 26 letras que ele montava esse quebra-cabeça para poder fazer aí esse carimbo gigante, né, de uma página. Então olha aí a primeira imprensa, essa foto do meio. Então a invenção da imprensa, houve aí multiplicação de livros, consequentemente os livros passaram a serem mais baratos e acessíveis a um maior número de pessoas e a difusão mais rápida de novas ideias. Isso ajudou muito nas divulgações do pensamento humanista e também no próximo capítulo que vamos estudar, a Reforma Protestante, só foi possível graças também à divulgação das 95 teses de Lutero e outras obras, graças à invenção da imprensa por Gutenberg. E aí é claro que a invenção da imprensa deu aí um renascimento, um despertar em tantas pessoas em vários países que escreveram, começaram a escrever suas obras. Tivemos então um renascimento em vários lugares na Europa. Tivemos um renascimento na França, tem aí o Miguel Montaigne, né, que chamam, François, e o segundo nome eu não lembro. Isso aí é o Renascimento francês. Tivemos o Renascimento também na Inglaterra, esse mesmo movimento humanista e artístico, com Thomas More. Outro muito conhecido também, que é William Shakespeare. A gente vai até falar um pouco. Tivemos na Alemanha, tivemos na Holanda, principal aí na Holanda, Erasmo de Roterdã. E da Alemanha, Albrecht Dürer, porque o DU aí tem 2 pontinhos, Dürer. Eu fiz um pouco de aula de alemão, mas é extremamente difícil, certo? Esse conteúdo está aí na página 86 de vocês. Tivemos também muitos escritos em Portugal, com Gil Vicente e com Luís de Camões, que foi aí um dos mais conhecidos. Na Espanha, um dos mais conhecidos aí, Miguel de Cervantes, escreve a obra Dom Quixote de la Mancha. Luís de Camões fica conhecido em Portugal com os Lusíadas, aliás. Temos aí tantos outros que nós vamos falar um pouco sobre eles. Tudo isso graças à invenção da imprensa. Então temos Dante Alighieri, o escritor italiano, autor do grande poema chamado Divina Comédia. Maquiavel, que eu já falei para vocês, autor do Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época. E aí a família Médici. Miguel de Cervantes, estamos falando agora da Espanha, autor espanhol da obra Dom Quixote de la Mancha, uma crítica contundente da cavalaria medieval. Então, se você quer viajar na história aí, nessa obra de Dom Quixote de la Mancha, você vai gostar muito. Temos outro bastante conhecido, que tem muitas peças teatrais, e ele é inglês, né, um inglês chamado William Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. A sua obra mais conhecida é Romeu e Julieta, e tantas outras, ok? Luís de Camões, esse aí já é português, que teve destaque na literatura renascentista portuguesa, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. Então tudo isso foi graças
a invenção da imprensa. Então, olha só, pessoal. Vamos aí pensar um pouco, só organizando as ideias. Então, a gente viu a importância dos livros para a humanidade e com eles levaram o avanço aí, e como eles levaram o avanço e o conhecimento a todos, graças à invenção da imprensa. Aqui tem uma proposta, ó, e eu quero que vocês, claro, esse não é obrigatório, mas eu quero que vocês se sintam à vontade na próxima aula, que vai ser ao vivo, de repente citar algum livro que você gosta. Pode ser de qualquer área do conhecimento, pode ser de artes, pode ser de filmes, de animais, de animes, de carro, de medicina, de terror, enfim, de aventura. Você pode, na próxima aula, quando a gente iniciar, falar um pouco sobre, dizer o que é que você gosta de ler, o que é que você está lendo, e pode até fazer uma sinopse aí, indicando essa leitura para outros amigos, tá certo? Então dê uma olhada aí, e na próxima aula não é obrigatório, mas eu quero deixar vocês à vontade para falarem, tá? Então vocês aí vão trazer o nome do livro, claro, e apresentar em sala. Pode estar até com o livro em mãos, ok? Mostra o livro, diz assim, ó, eu estou lendo esse livro aqui, ó, esse livro é muito legal, que fala disso, estou gostando muito, é uma boa indicação. Não vai poder falar muito, porque se de repente tiver muita gente, a gente vai ter que controlar mais o tempo. Okay? Mas dependendo da quantidade, você pode até falar mais um pouco. E, se quiser também, pode acrescentar no comentário, se você fosse escrever um livro, sobre o que você escreveria, ok? Então anotem isso aí que é importante. Bom, esse é o segundo momento, então, da nossa aula, e nós vamos continuar falando sobre renascimento, revolução no pensamento científico. Vimos aí toda a parte da escrita, da invenção da imprensa, de livros e de tantas obras. Nós vamos falar hoje, agora, né, na verdade, sobre a revolução no pensamento científico. E o que vai acontecer? Nós vamos falar novamente desse assunto na aula ao vivo, junto com essa atividade que vocês vão realizar de apresentar algum livro e falar alguma coisa sobre ele, certo? Mas o que eu vou fazer? Para que a gente entenda a revolução no pensamento científico, é importante que a gente conheça um pouco da teoria do geocentrismo e do heliocentrismo, certo? Dessa forma eu vou passar para vocês um vídeo curto, a partir de agora, sobre esses dois pontos que foram discutidos durante toda a história da ciência humana, certo? Geocentrismo e heliocentrismo, para que vocês conheçam ao menos assim o necessário para se situarem no assunto da ciência, que o foco maior está se referindo ao universo. Então vocês vão assistir esse vídeo curto, aproximadamente 9 minutos, e nesse vídeo curto vocês vão ver alguns cientistas conhecidos nesse período, como Nicolau Copérnico, vocês vão ver também Galileu Galilei e John Kepler, certo? Esses são os mais conhecidos, no ponto de vista da questão da astronomia e as discussões a respeito do universo, da ciência, né? Heliocentrismo e geocentrismo. E o segundo vídeo, vocês vão ver em um desenho animado, que vai ser bem legal também, que vai tratar sobre Galileu Galilei, ok? Para que vocês entendam como foi o drama vivido por Galileu Galilei e a sua teoria desenvolvida. Beleza? Então assistam os dois vídeos. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, certo? Mas mais resumido, porque já vai ser passado esse, e vamos falar sobre os livros, que vocês vão comentar alguma coisa sobre algum livro, alguma coisa que vocês gostam de ler. E também eu quero que vocês anotem aí a atividade que eu vou deixar, certo?
Então vejam, só para que vocês organizem aí a cabecinha de vocês. Aquela primeira atividade do comentário de alguma obra que vocês, algum livro, algum gibi, pode ser gibi também, pode ser alguma revista de assinatura que vocês acompanham, e dizer, professor, eu gosto muito de ler sobre isso, de algum esporte, tal, então, isso aí já foi explicado. A segunda atividade, que nós também vamos tratar na aula ao vivo, é a página 92, e na página 92, a primeira, a quinta questão. Primeira questão, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, sobre as obras do livro é mais simples, porque se vocês já estão lendo, vocês já sabem um pouco. Só vão apresentar assim na tela e me dizer, falar um pouco sobre ele. E esse é um trabalho escrito, que vocês vão fazer no caderno. Esse primeiro que eu falei do livro não precisa ser escrito. E esse agora, vocês vão copiar no caderno, botando lá. Atividade da página 92, primeira questão, só as respostas. Segunda, terceira, quarta e quinta, que a gente vai conversar sobre ele também na próxima aula, tá certo? Então assistam aí os 2 vídeos, não deixem de assistir, para na próxima aula não ficar perdido no espaço, tá bom? Um abraço para vocês, desejo a vocês uma boa semana. Até mais. O heliocentrismo se refere ao Sol parado no centro do universo. O termo Hélios vem do grego e na mitologia representava o deus Sol. Durante muito tempo acreditou-se que o universo todo fosse bem pequeno, muito menor do que as estimativas atuais. Além disso, esse universo, que na antiguidade era limitado pela esfera das estrelas fixas, tinha a Terra parada em seu centro. A intuição discordava da ideia da Terra girando, já que o que se vê é o Sol, a Lua e os planetas. E, é claro, todas as estrelas se movendo. Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo. Galileu gostava de polêmicas e tinha uma visível preferência pela explicação copernicana. Quando comparou os dois sistemas, sua defesa apaixonada do heliocentrismo acabou produzindo atritos com a Igreja de Roma. O pensamento conservador sempre resistiu às mudanças.
Hoje, a teoria do Big Bang e outras que estão em discussão não buscam mais um único centro para o universo. Giordano Bruno, filósofo do século XVII, argumentou sem provas sobre a existência de muitas estrelas como o Sol, com planetas e infinitas civilizações. Hoje já encontramos outros sistemas planetários ao redor de estrelas, mas ainda procuramos na solidão do universo essas outras eventuais culturas. Se elas existirem, será que se consideraram centro de algum lugar? Ou ainda acreditam nisso? Não sabemos. E por isso estamos em busca de respostas. Nos vemos no próximo programa. Heróis Clássicos. Galileu. Versão brasileira, Vox Mundi. Pisa, Itália, 1589. Eu sou o professor Galileu. E como é o primeiro dia de aula, vamos tratar de coisas simples. Alguém quer vir à frente desenhar o universo? Não sejam tímidos. Vocês conseguem. Professor Colombi? Oh, mestre Bonacelli, eu só estava, estudando o efeito do peso do corpo sobre os galhos. Para mim, o senhor estava espionando o professor Galileu, não estava? Está com inveja. Inveja? Eu, o maior astrônomo da Itália, vou ter inveja de um mero olhador de estrelas? Não me importo se ficar olhando o nosso novo professor, mas eu sugiro que faça isso dentro da sala de aulas. Vamos lá. Tenho certeza de que vocês sabem como é o universo. Você é o Sagredo, não é? Muito bem, desenhe. Bom, a Terra fica aqui no centro, seguida pela Lua. Depois vem Mercúrio, depois vem Vênus e depois o Sol, é claro. Depois disso vem Marte, Júpiter e depois Saturno, eu acho. Então, a Terra está no centro do universo e os planetas giram ao redor dela. É claro. E como você sabe? É que Aristóteles disse isso. Aristóteles era um homem brilhante, mas nem sempre estava certo. Como é? Por exemplo, Aristóteles dizia que um objeto mais pesado cai mais rápido do que um mais leve. Você acredita nisso? Acredito. A menos que prove o contrário. Venha comigo. Professor, o que está fazendo é muito perigoso. Eu não vou acertar ninguém. Não, é perigoso dizer que Aristóteles errou. É como dizer que a Igreja e a Bíblia estão erradas. Não, não é assim. Aristóteles era apenas um homem. Sim, mas muitos de seus ensinamentos foram absorvidos pela Bíblia. Eu sei. São doutrinas sagradas. São apenas ideias de um homem. E algumas dessas ideias são erradas. Se insistir com isso, pode ser chamado pela Inquisição e... Bom, se for condenado por heresia, pode ser executado na fogueira. O que adianta conhecer a verdade se não lhe é permitido defendê-la? Atenção, se Aristóteles estava certo,
Esta bola de 10 quilos deverá cair mais rápido e chegar ao chão muito antes desta bola de 1 quilo. Cuidado, eu não quero machucar ninguém. Se eu acertasse o Colombo, talvez ele ficasse mais inteligente. Nossa! Ele disse a verdade. Não acredito. Isso deve ser algum truque. Encontramos isso na sala de aula. O que é isto? É um modelo do universo. Mas o Sol está no centro do universo. Sim, e os planetas, inclusive a Terra, giram ao redor dele. Professor, a igreja não admitirá que o senhor ensine essas ideias. Mas é verdade. Segundo o senhor. Segundo tudo o que tem sido demonstrado. Professor, não é a doutrina oficial. A doutrina oficial sobre o universo é baseada no pensamento científico de um único homem que viveu 2000 anos atrás. A Terra é o centro das criações de Deus. Veja, estamos rodeados pelos céus, que são perfeitos, imutáveis e girarão eternamente ao nosso redor. É uma ideia muito bonita, mas não é verdade. Oh! Professor Galileu, mas que prova o senhor tem de que está certo? Eu só posso provar que Aristóteles estava errado. O que não quer dizer que esteja certo. Infelizmente, tenho que lhe pedir que ensine apenas a teoria oficial da igreja. E ela diz que o universo gira ao redor da Terra. Eu não posso ensinar o que sei que está errado. Então, eu acho que não pode continuar a ensinar aqui. Isso é... Roma. Vou lhes mostrar minha última invenção. Eu a chamo de compasso proporcional. Movimentando as hastes e lendo os números aqui, pode-se calcular qualquer coisa. Raiz quadrada, volume, densidade, faz até conversão de moedas. O que posso dizer? Eu fiquei novamente maravilhado. Para ser sincero, nós faríamos qualquer coisa para tê-lo como instrutor no colégio dos jesuítas. Na verdade, para ser sincero, eu estou procurando emprego. É uma bênção, é um milagre. Eu até rezei para achar um professor de matemática. Mas eu quero ensinar astronomia. Astronomia? Eu acho que estou prestes a provar uma coisa muito importante, que Aristóteles estava errado. O Sol, e não a Terra, é o centro do universo. Entendi. Eu sei que essa não é a doutrina oficial da igreja, mas acredito que seja verdade. Pode provar? Bom, ainda não. Galileu, meu amigo, eu só... Mas se Aristóteles estava errado, a igreja não iria gostar de saber disso? A verdade não vai derrubar a igreja. Então dê-nos algum tempo para pensar. Ele não pode dar aulas aqui em Roma de jeito nenhum. Não, a Inquisição o condenaria por heresia num instante. E ele seria queimado. E se eu lhe arranjasse um emprego em Veneza? Conseguiria? Mas com toda certeza. Sim, lá o pensamento é livre. Ele poderá ensinar o que quiser. Ele ganhará menos, sem dúvida, mas pelo menos a sua vida não correrá perigo. O pior é que talvez ele esteja certo. Nem pense nisso. Lembra-se dele já ter errado alguma vez? Não me lembro. Veneza. Muito bem, atenção. Abaixe o modelo. Isso mesmo. Se você vai ser o meu assistente, tem que aprender a defender a minha teoria. Eu vou fazer o papel do inimigo.
comece. Apesar do que disse Aristóteles, o Sol é o centro do universo e todos os planetas giram em torno dele. Inclusive a Terra? Inclusive a Terra. Já percebi uma falha na sua teoria. Se a Terra girasse em volta do Sol, nós teríamos um dia eterno. Mas como não é sempre dia, só pode haver um motivo. O Sol gira em torno da Terra. Levantou uma boa questão. E esta é a resposta. Não apenas a Terra gira em torno do Sol, como também gira em seu eixo, uma vez por dia, dando-nos o dia e a noite. Muito interessante. Pena que seja apenas fantasia. O que você está fazendo aqui? Oh, eu só estou na cidade para me despedir de alguns velhos amigos. Parece que fui convidado pelo Papa para ajudá-lo em Roma e servi-lo como um de seus chefes de astronomia. Meus parabéns. Ora, obrigado. É muita gentileza sua, mas percebeu que as coisas boas acontecem a quem permanece leal? Adeus, caro Galileu. Acho que não nos encontraremos mais. Isso é o que você pensa. Assim que eu puder provar a minha teoria, eu irei vê-lo em Roma. Verdade? Permita-me fazer uma previsão. Você vai envelhecer esperando esta prova. Oh, e a propósito, você pode ensinar a sua heresia aqui em Veneza, mas eu não publicaria essas ideias, senão eu o verei em Roma, sim, mas queimando em uma fogueira. 16 anos mais tarde. Eu sei que a prova está lá no alto, Sagredo. Só não podemos vê-la. Escute isto. Um homem na Holanda inventou um brinquedo a que chamou telescópio. Telescópio? Faz as coisas que estão longe parecerem próximas. Aqui diz que, embora a imagem seja opaca e de ponta cabeça, os nobres acham muito divertido o que foi? Puxa, será a nossa prova. É isso. O quê? Se aperfeiçoarmos o telescópio, conseguiremos ver a nossa prova. Vamos, Hans, acorde. Eu estou indo. É uma emergência. Emergência para fazer óculos. É. Incêndio é emergência. Só incêndio para acordar alguém no meio da noite. Não ver bem não é emergência. Eu pago 5 vezes o preço normal. Afinal, quem sou eu para julgar as emergências dos outros? Entre. Se me dói bem mais do que posso aguentar, se me sinto triste só, se me custa mais do que eu possa ter, o meu coração tem de saber. É o que eu queria. Inacreditável. O que foi? Como foi que Aristóteles descreveu a Lua? Ele disse que era uma esfera de cristal perfeita e divina. Não é isso que estou vendo. Vênus parece uma meia-lua. Deixe-me ver. Vênus só pareceria uma meia-lua se estivesse girando ao redor da luz. Júpiter tem 4 luas. Se Júpiter tem luas girando ao seu redor, então é claro que nem tudo gira ao redor da Terra. Comece a escrever, Sagredo. Encontramos nossa prova. Tome cuidado. O senhor não pode simplesmente publicar que está errada a teoria de Aristóteles. Agora que eu tenho a prova, eu posso. O senhor não entendeu, não é? Está apenas tentando mudar 2000 anos de tradição. Seria mais fácil tentar arrancar o Vaticano do chão. Com a verdade como alavanca, eu vou fazer isso. Você tem uma cópia do novo livro de Galileu? O senhor tem muita sorte. Ainda me sobrou um. Sabe, eu nunca vi um livro vender tanto. Esgotou em um dia. Foi inacreditável, senhor. Sei. Eu só quero o livro. Esse Galileu é um verdadeiro gênio. Sem dúvida é a mente mais brilhante dos nossos dias.
Colombe, por favor, chame Galileu a Roma. É claro, isto é, sim, Vossa Santidade. E avisarei o Inquisidor que o senhor quer que ele seja julgado por heresia. Não, ainda não. Deixemos o irmão Clávius falar com ele. Talvez possamos chegar a um acordo. Isto é muito interessante. Interessante? Só isso? Mas é a prova. Irmão Clávius, a Lua, Júpiter são provas concretas. Sua Santidade, o Papa, tem que ver isso. Se vir, ele vai corrigir os ensinamentos da Igreja. Bom, na verdade, o Papa já sabe das suas descobertas. Sabe? E o que é que ele diz? Ele pediu, Galileu, para você assinar isto. Aqui diz que você promete não afirmar que Aristóteles estava errado. O quê? Onde está o cardeal Barberini? Sagredo tinha razão. A prova não muda coisa alguma. Por favor, Galileu. Não, eu jamais farei isso. Pense bem, você ainda pode falar sobre sua ideia. Por favor, Galileu. Se assinar, você pode continuar com seu trabalho. Mas se não... Você sabe que alguns homens foram queimados por menos. Olhe nos meus olhos, Clávius, e diga que eu estou errado. Ali vai o maior homem dos nossos tempos. Ele é um herege. E eu ainda verei morrer como um herege. 20 anos depois. Incrível. Não, isso é incrível. O Papa Paulo morreu. O quê? Quem é o novo Papa? É o cardeal Barberini. Ele compreenderá. O cardeal Barberini deixará que se ensine a verdade. Não imagina a alegria que eu tenho em revê-lo, Galileu. Acredite, eu sinto a mesma coisa. O irmão Clávius ainda está em Roma? Não. O pobre Clávius morreu há alguns anos. Essa notícia me entristece. Olhe, eu acho que sei por que você veio a Roma. Ainda não posso permitir que diga que Aristóteles estava errado. Mas eu só queria... Mas eu permitirei que você escreva um livro. Um livro? Sim. Deve apresentar imparcialmente os dois pontos de vista, mas não pode tirar conclusões dizendo que está certo ou errado. Eu compreendo. Não. Olha só, nesta passagem há uma forte defesa do seu ponto de vista. Mas é a verdade. Tem certeza de que quer fazer isso? Eu tenho a permissão do Papa. Este livro não é imparcial. O homem que defende Galileu aparece o tempo todo, incessantemente, em todas as páginas. Ele me prometeu uma visão equilibrada. Os hereges nunca mantêm as promessas. E tem mais uma coisa. Sabia que o nome do homem que defende a igreja é Simplício? E daí? E daí? Significa simplório. E o que dizem nas ruas é que ele criou Simplício baseado em vossa santidade. Em mim? Infelizmente, Galileu deve ser julgado pela Inquisição. De jeito nenhum. Vossa Santidade vai permitir que ele ataque a igreja? É Aristóteles que ele está atacando. Ninguém vai ver desse jeito, Vossa Santidade. O senhor quer ser lembrado como o Papa que deixou a igreja ser dominada pela heresia. Quem é o senhor Galileu? Sou eu, soldado. Exigem a sua presença diante da Santa Inquisição.
Professor Colombi, achei o que o senhor estava querendo. Um acordo redigido 20 anos atrás por um certo irmão Clavius e assinado pelo cientista Galileu. Isso. Você é muito bom. Parece mesmo que foi o velho Clavius quem escreveu. O senhor sabe por que foi chamado perante a Inquisição? Eu acho que por alguma razão se sentiram ofendidos pelo meu livro. E como não nos sentiríamos ofendidos se o senhor afirma que está certo e a igreja é errada? Eu fiz o possível para manter a minha promessa ao Papa Urbano. Escrevi o livro com toda a imparcialidade que eu podia. Se o seu livro é tão imparcial, por que a igreja o acha tão ofensivo? Talvez a igreja tenha percebido como é fraco o argumento de Aristóteles. A grande verdade nisto tudo é que o senhor afirma que a Bíblia está errada. Eu nunca disse que a Bíblia está errada. Se o senhor acha que está certo, está dizendo que a Santa Bíblia está errada. Eu acredito que a Bíblia nos ensina como chegar ao céu e não como o céu foi feito. Esse homem é um herege. Comissário-geral, eu posso falar? Professor Galileu, o senhor disse que manteve a promessa feita ao Papa quando escreveu esse livro. Eu mantive, sim. Mas e quanto à promessa feita ao Papa anterior, o Papa Paulo? Que promessa? Eu tenho aqui um acordo assinado pelo professor Galileu há 20 anos. Foi feito em nome da igreja pelo falecido irmão Clavius. Lembra-se de havê-lo assinado? Sim, eu tenho uma cópia aqui. Está escrito: eu, Galileu, concordo em não dizer que a igreja errou quanto ao universo, nem dizer que a minha opinião sobre o universo é a única correta. E eu segui fielmente essa promessa. O senhor se esquece de que existe mais. Continuando, além disso, eu também concordo em nunca mais mencionar minha visão do universo enquanto eu estiver vivo. Isso não fazia parte do nosso acordo. Verdade. Então por que tudo está escrito aqui? Isso não está escrito na minha cópia. Galileu rogou que o Papa Urbano lhe permitisse escrever o livro, mesmo tendo prometido ao Papa Paulo que nunca mais mencionaria suas ideias. Nunca me foi dito por ninguém que não poderia mencionar as minhas ideias. E eu tenho todas as provas aqui. Podem ver com seus próprios olhos. Vejam. Meu caro professor Galileu, por que acha que esses homens olhariam se eles conhecem muito bem a verdade? É claro. Que bobagem achar que esses homens acreditariam no que vissem com seus próprios olhos. Professor Galileu, o senhor foi considerado culpado de heresia, o que provoca uma condenação à morte. Mas, devido à bondade e clemência de sua santidade, o Papa Urbano VIII, sua sentença foi comutada para prisão perpétua domiciliar. O quê? Só a prisão perpétua? Além disso, todos os exemplares do seu livro mais recente serão recolhidos e queimados. E o senhor está proibido de escrever e publicar todo e qualquer livro. Se houver qualquer tentativa de desobediência, o resultado será a pena de morte. Dez anos mais tarde. Junte este aos outros. Está feito. Deixei todos os meus pensamentos por escrito. Ninguém terá coragem de publicá-los, meu amigo. Aqui não. Mas quem sabe na Alemanha ou na Holanda. Alguém poderia levar escondido, mas se for descoberto, será condenado à morte. O melhor nesta situação é esperar que as coisas mudem. Não acha isso, Galileu? Galileu? Galileu?
Ladrão! Guardas! Guardas, ajudem! O que está acontecendo? Deve ser lá em cima. Pode ser o truque. Verifique a casa. Holanda. O livro final de Galileu foi publicado e mundialmente lido. 50 anos depois, Isaac Newton inspirou-se nele para desenvolver a teoria da gravitação, que mais tarde deu origem à teoria da relatividade de Einstein. Galileu foi realmente o pai da física e da astronomia modernas. Mas, mais do que isso, ele se atreveu a pensar o impensável e a defender o indefensável. Galileu atreveu-se a dizer a verdade. Nave Espacial Galileu, lançado em 18 de outubro de 1989.